Bom dia, amigos da Rádio Cidade. Estamos iniciando mais um plantão médico e a partir de agora, você, meu amigo, minha amiga, tem a oportunidade de fazer perguntas sobre saúde. E o nosso telefone já está à sua disposição, o 4243-4597. 4243-4597 é o nosso telefone. Estamos ao vivo e estamos à sua disposição. Você também pode acompanhar a Rádio Cidade pela internet. É só acessar www.radiocidadedasrosas, tudo junto, radiocidadedasrosas.com.br www.radiocidadedasrosas, tudo junto.com.br ou pelo Facebook. Na minha página é Dr. Ailton Ferreira, não é? Dr. Ailton Ferreira. Estamos à sua disposição e logo cedo o Fábio, nosso diretor técnico, já recebendo perguntas, não é? E a primeira pergunta de hoje é do Dona Maria de Lourdes. Ela tem 49 anos e ela é nossa ouvinte, moradora no bairro do Recanto dos Víctores, aqui em Cotia. Perdão, e ela diz o seguinte: Doutor Ailton, eu era gorda, era obesa, né? Comecei a emagrecer, sem motivo, sem fazer dieta, do nada comecei a emagrecer. Fui ao médico e ele diagnosticou que eu estou com diabetes tipo 2. Estou muito preocupada, não é? Porque conheço pessoas portadores de diabetes, que perderam a visão, enfim. Maria, o que é diabetes? Diabetes é uma doença onde o indivíduo tem excesso de açúcar no sangue, tem muito açúcar no sangue. O normal da dosagem de glicose, de açúcar, glicose ou açúcar, é em torno de 100 miligramas por decilitro. Acima de 100, já o indivíduo tem algum tipo de comprometimento. Quem controla o açúcar no sangue para manter esses níveis normais é um órgão que nós temos aqui na barriga, logo abaixo do estômago, chamado pâncreas. Então, o pâncreas é quem controla o açúcar no sangue. O pâncreas, ele produz duas substâncias importantes para o controle do açúcar no sangue. Uma substância é chamada insulina. Então, quando a gente come um alimento, o açúcar no sangue sobe. Aí, o pâncreas produz uma substância chamada insulina, que pega essa substância e armazena sob forma de gordura. Aí o indivíduo engorda. Quando você está em jejum, não está comendo, e o nível de açúcar, porque o açúcar, ele é o combustível do organismo, é a gasolina do nosso organismo. Sem açúcar, o nosso organismo não funciona. Então, quando você está em jejum, você não está comendo, não é? O nível, e você está trabalhando, você está tendo atividade física, você está vivendo, esse açúcar no sangue começa a diminuir. Quando ele diminui abaixo de 100, o pâncreas vai produzir outra substância com a finalidade de aumentar esse açúcar. Essa substância, que é produzida pelo pâncreas, tem o nome de glucagon. Então, insulina diminui o açúcar e glucagon aumenta. O que faz esse glucagon? Esse glucagon, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, vai lá na gordura da barriga, do celular subcutâneo, pega aquela gordura e transforma aquela gordura em açúcar. Então, repetindo, quem controla o nível de açúcar no sangue é o pâncreas, através da substância insulina e da substância glucagon. A insulina, quando o açúcar sobe, a insulina pega o açúcar e transforma em gordura, armazena, não é? E o glucagon faz o quê? O glucagon, quando o açúcar diminui, ok? Você não está comendo, você está em jejum, ele pega essa gordura, que é a reserva armazenada, e transforma em açúcar.
para manter os níveis normais. Muito bem. Então, quem controla o açúcar é o glucagon. Existem doenças, não é, que produzem alterações no pâncreas. E o pâncreas, ele pode produzir pouca insulina, tá? Ele pode produzir uma insulina que não funciona direito, uma insulina ineficiente, e ele pode não produzir nada de insulina. Quando isso acontece, lógico, o nível de açúcar no sangue aumenta. E esse aumento do nível de açúcar no sangue, nós chamamos de diabetes. Muito bem. Classificamos o diabetes em dois tipos de diabetes. O diabético tipo 1, que é também chamado de juvenil, porque afeta a criança e o adulto jovem, e o diabético tipo 2, que normalmente afeta o adulto, homens e mulheres, acima de 40 anos de idade, como é o caso da dona Maria de Lourdes, que tem 49 anos. De uma forma geral, não é? O diabético, ele precisa ter controle do nível de açúcar. Mas, de uma forma geral, o diabético juvenil, ele é mais grave do que o diabético adulto. Ambos são importantes e precisam de tratamento. Mas o diabético juvenil, o que acontece? Normalmente, o indivíduo não produz insulina. Então, ele é insulino dependente. São aquelas pessoas, aquele jovem ou aquela criança, que precisa ficar tomando doses diárias de insulina. Principalmente criança, é um sofrimento muito grande. Imagina você ter uma criança pequena, uma criança de 4, 5, 6, às vezes menor até, e você convencê-la de que ela tem que tomar 3, 2, 4 injeções diárias de insulina. Isso é um sofrimento muito grande, né? Para a criança e principalmente para os pais. Agora, acima dos 40 anos, o diabético tipo 2, você tem o controle do diabetes tipo 2 com os chamados hipoglicemiantes orais, ou seja, comprimidos. Não precisa tomar injeção de insulina. O comprimido mais a dieta. E que dieta? Dieta sem açúcar ou sem carboidratos, né? Porque o açúcar é um carboidrato. Então, o pão, quando o processo digestivo acontece, não é? Com a quebra do amido do pão, o produto final é açúcar, é a glicose, não é? Então, fazer dieta, não é? E também tomar medicamentos que controlam o nível de açúcar no sangue, não é? Esses medicamentos, lógico, devem ser prescritos pelo médico, de preferência o endocrinologista, controlar e prescrever o medicamento para o controle da glicemia. Aí você vai falar assim, por que não tem insulina via oral? Porque se você ingerir a insulina por boca, na boca tem enzimas, que é a amilase, maltase, amilase salivar, não é? E no estômago tem enzima também, pepsina, catepsina, lipase, renisa. Essas enzimas e o próprio ácido clorídrico, quando você ingere o alimento, essas enzimas quebram o alimento para você absorver. Agora, a insulina, se você ingerir ela por boca, ela também, infelizmente, sofre a ação dessas enzimas, e essas enzimas quebram a insulina. Ou seja, a insulina sofre o processo digestivo e deixa de existir. Por isso que não existe insulina via oral, só insulina injetável, não é? Hoje a indústria desenvolveu equipamentos que aplicam insulina de maneira muito rápida, porque a dor é muito pequena, não é? Agora, diabético tipo 2. O diabético tipo 2, que é o caso da Maria de Lourdes, tem controle. Agora, o controle é os medicamentos e dieta. Existem casos de diabético tipo 2 que precisa também tomar insulina. A incidência é menor. A maior parte dos diabéticos tipo 2 é hipoglicemia antioral. Você consegue controlar com dieta, com medicamentos. E é importante também, isso vale para todos, né? Ter atividade física. O indivíduo que se mantém no peso, não é? Ele tem menor probabilidade de desenvolver diabetes do tipo 2. Por exemplo, eu tenho 1,60 m.
eu tenho que pesar no máximo 60 quilos, em torno de 60 quilos. Não é? Eu, Ailton, eu tenho 1,86 m. Então, se eu tenho 1,86 m, eu teria que pesar no máximo 86, 90 quilos. Eu, no caso, estou acima do meu peso. Eu estou pesando 100 quilos, não é? Então, estou acima do meu peso. Eu teria que perder um pouco mais de peso para manter os níveis em torno de 90 quilos. O indivíduo que está obeso, o sobrepeso, não é, vamos assim dizer, ele também pode levar ao diabetes. Não é? Então é importante ter atividade física, manter os níveis normais de peso, não é? Comparado com a altura. Não é? E o diabético, se você é diabético, precisa controlar os níveis de açúcar, não pode exceder de 100, 110 miligramas por decilitro. Por quê? Porque o excesso de açúcar no sangue, no caso do diabetes, o excesso de açúcar forma uma substância que vai se depositando na artéria e levando ao entupimento. Entupimento. Ou seja, o diabético, ele tem, não é, ao longo do tempo, um processo que vai o quê? Entupindo as suas artérias. E as artérias do corpo todo. As artérias do coração, as artérias da perna, as artérias do dedo, as artérias do olho. É por isso que o indivíduo diabético, infelizmente isso, 80%, isso é estatística, 80% dos diabéticos, eles morrem por o quê? Infarto agudo no miocárdio, por doença coronariana devido ao entupimento das artérias do coração. Né? O indivíduo diabético, ele precisa ir aonde? No oculista, pelo menos uma vez ao ano, e fazer um exame chamado fundo de olho. Por quê? Porque a parte viva do olho é a retina. E ela é a parte viva, então ela recebe o quê? Circulação. Ela recebe sangue, ela recebe oxigênio e açúcar pelas artérias. Essas artérias também sofrem entupimento. Então, infelizmente, o paciente diabético, ele pode o quê? Ele pode ficar cego, ele pode ir perdendo a visão e ficar cego por conta de entupimento das artérias do coração. Por isso que o indivíduo diabético precisa ir no oculista, para ver o que está acontecendo. E esse exame que é feito é o chamado fundo de olho. E esse fundo de olho indica se está havendo o quê? Aquela doença do diabético chamada retinopatia diabética, que tem tratamento através de laser, que tem o tratamento, por exemplo, o indivíduo diabético está ficando com problema, está perdendo a visão. Como é que ele sabe? Primeiro ele sente, e segundo que vai no oculista. O oculista percebe o problema, o que o oculista vai fazer? Vai encaminhar ele para um tratamento a laser que estanca o processo de entupimento, ok? A doença melhora, ela estanca, o indivíduo não evolui para a cegueira. Então é importante ir no oculista. Outra coisa, não adianta você ir no oculista depois que perdeu a visão, porque aquela parte da retina que morreu por falta, que infartou, que morreu, não é? Por falta de sangue, aquela parte não vai ressuscitar mais. Então a cegueira, a perda visual do diabético, ela é irreversível. Por isso que tem que se evitar e fazer o tratamento antes. Tá bem? Bom, Maria, agora, se você toma os medicamentos, faz caminhada, tem atividade física e segue as recomendações médicas, o que vai acontecer? Você, com certeza, não vai ter, ou vai ter menor quantidade de complicações por consequência do diabetes. Tá bom? Beijo grande, viu, Maria? Maria, que mora no bairro Recanto dos Victors. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu querido amigo Juninho. O Juninho, que é neto da pessoa que foi um dos primeiros moradores, se não o primeiro morador do Recanto dos Victors, que hoje mora lá no céu, que é meu querido amigo, seu João do Chapéu, né? Pessoa boníssima. Ele que foi o responsável pelo loteamento, trabalhou na empresa que loteou, não é? Recanto dos Victors. Recanto dos Victors, porque aquela região, não é? Era uma fazenda, era um sítio da família dos Victors, não é? Que são, o capelão, por exemplo, é um Victor, não é? É uma família muito querida aqui na cidade de Cotia. Um abraço muito grande, viu, Maria de Lourdes, e aos queridos moradores, não é? Do Recanto dos Victors. 4243 é o nosso telefone, estamos à sua disposição.
Quero aproveitar e mandar um abraço muito grande ao meu querido amigo Serafim Pereira Monteiro, ex-vereador da cidade. Mandar um abraço ao Eduardo Nascimento, um ilustre vereador aqui na cidade, nosso querido amigo, ao Paulinho Lenha. Um abraço, obrigado. Um abraço também muito grande ao Cleto Maia, né? Ao Ditinho Pedroso, um abraço grande. E um abraço ao meu sobrinho Paulo Ferreira, lá do Centro Médico Cotia. E aproveitar e mandar um grande abraço a todos do Centro Médico Cotia, ao meu filho Dani, ao Ari, a Luciana, a Leia, enfim, ao doutor Isaías. Um abraço muito grande, viu, Isaías? Um abraço muito grande aos amigos do Centro Médico Cotia. 42434597 é o nosso telefone. Olha quanta pergunta aqui, ó. Eu lembro que todas as perguntas serão respondidas. Se eu não responder aqui no ar, eu deixo o telefone e eu no decorrer do dia ou da semana, eu tendo uma folguinha, eu retorno a ligação, tá bom? O Caio Eduardo mora em Itapevi. E ele fala, inclusive, que a rádio melhorou no DAI 87.5, né? Fábio, ela melhorou a percepção, parece que trocaram a antena, não é isso? Houve uma mudança na antena, e ele falou que está ouvindo pelo 87.5. Ele disse o seguinte: doutor Ailton, eu perdi um primo de 15 anos, olha que tristeza, com leptospirose. Né? Gostaria que o senhor falasse a respeito. A leptospirose é uma doença grave, e ela pode matar o indivíduo. Eu me lembro que eu tinha um grande amigo aqui no meu mandato de prefeito, foi no de 94, 95, tinha algumas regiões de Cotia que inundava. Lá no 21, no Santa Ângela, Santa Maria, inundava. Né? Eu me lembro que o meu irmão Ari, mais o Carlão era um negro que tocava, cantava, uma pessoa boníssima. E muito meu amigo do Ari, ele foi auxiliar lá na inundação que aconteceu lá no quilômetro 21. E ele entrou na água, como eu entrei, meu irmão Ari entrou, só que esse meu amigo, não é, o Carlos, ele, depois de alguns dias, começou a ter febre, não procurou ajuda, levaram ele para o hospital e ele acabou morrendo de leptospirose. Não é? Essa doença realmente mata, perdemos um grande amigo. Agora, o que é leptospirose? A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria ela tem a forma de espiral, né? Chamada de leptospira, daí o nome. Leptospira é a bactéria que causa a leptospirose. Essa bactéria, a leptospirose, ela convive, não é, no organismo de alguns mamíferos. Por exemplo, o rato. Não é? E quando o rato solta os seus dejetos, principalmente a urina, na urina ele elimina a bactéria. Né? E essa bactéria pode, de algumas formas, contaminar o ser humano. Quais são as formas? Então, imagina você. Forma direta. Qual é a forma direta? A forma direta é a seguinte. Os ratos vivem no esgoto. Então, eu estou num local onde tem inundação. Então, a água do bueiro, ela sobe. E aquela água do bueiro, contaminada com urina de rato, ela vem para a superfície. Aí as pessoas que entram em contato com essa água, infelizmente criança, você vê criança nadando nessa água. Ela pode ingerir por boca mesmo aquela água contaminada com a leptospira, com a bactéria que saiu da urina do rato e desenvolver a doença. Outra forma, você pode, não é? Você pode adquirir a leptospirose tomando cerveja. Sabia disso, viu, Fábio? Tomando cerveja. Como isso? A cerveja é muito comum, ela fica naqueles blocos com plástico, não é? Com 6, com 12 lá no fundo do armazém. E lá, infelizmente, tem rato. Rato tem em todo lugar. Aí o rato urina ali e a urina seca. No que seca a urina, ou não seca, fica ali na tampa da cerveja, do recipiente,
fragmentos de urina, pedaço, ou até de fezes, com a leptospira. Aí o indivíduo pega aquela cerveja e põe na geladeira. E você não lava antes de pôr a boca ali, tomar direto, não é? Ou até virando ela no teu copo, ela pode levar fragmentos, a leptospira para dentro do copo junto com a cerveja. Então, outra forma direta é você ingerir a própria bactéria. Então, se você toma, e não é cerveja não, refrigerante também, Coca-Cola, evitar, se você antes de tomar Coca-Cola, tem que lavar ali, onde você puxa aquele lacrezinho, tem que lavar com detergente, lava. Por quê? Porque você corre o risco de adquirir a doença. É uma das formas de ingerir, né, leptospirose. Né? Agora, também existe a transmissão, é raro, mas existe, a transmissão da leptospirose por via placentária. Como é que é isso? A mãe adquire a leptospirose e transmite via cordão umbilical, via placenta para a criança, e a criança pode desenvolver na vida intrauterina a leptospirose. Viu, Caio? E quais os sintomas? Caio Eduardo, aqui de Itapevi, quais os sintomas da leptospirose? Bom, primeiro, é uma doença bacteriana. Então, tem o quê? Febre, o indivíduo tem dor de cabeça, tem hiperemia conjuntival, quer dizer, fica com o olho vermelho, né? Tem, muitas vezes, icterícia, o olho, além de vermelho, ele pode ficar com um tom amarelado, tipo hepatite, porque a bactéria também afeta o fígado. O indivíduo pode ter dor muscular, mialgia, principalmente aqui na região da batata da perna, na região da panturrilha. Pode ter escarro, tosse, né? O escarro, algumas vezes, pode sair com sangue, é o chamado escarro hemopteico, não é? Falta de ar, aumento da frequência cardíaca, e em alguns casos o indivíduo pode evoluir, no caso do primo do Caio Eduardo, de apenas 15 anos, evoluir para a morte. Não é? A leptospirose não é uma doença de fácil diagnóstico, não. Ela pode se confundir com gripe, com hepatite, ela pode se confundir com resfriado, não é? Com febre amarela, com febre tifoide, ela pode confundir com outras doenças, não é? Daí a importância de sempre ir ao médico e o médico instituir o diagnóstico. Como é uma bactéria, tem tratamento? Tem. O tratamento é feito através de antibióticos, não é? E se você adquire leptospirose e for dado o diagnóstico no início da doença, as probabilidades de não acontecer nada, de a coisa evoluir bem, é muito grande. Tá bem? Então, como que adquire a leptospirose? Através do contato com a bactéria, que é o leptospira, que vive, não é, que vive no organismo dos roedores, dos ratos, aí sai na urina. Então, evitar contato com água contaminada, com esgoto. E toda vez que você for tomar um refrigerante, uma cerveja, lavar a latinha. Né? E também, né, é importante lavar a mão sempre, quando for comer. Né? As crianças na escola, quando for comer a merenda, ensinar a criança a ir lá no lavatório, lavar a mão com água e sabão, lavar com detergente ou sabão de coco, né, para evitar o contato. Por quê? Porque se tem algum lugar, você põe a mão, você pode ter a bactéria na mão. Aí você pega o pãozinho para comer, você põe a bactéria no pãozinho, vai o pãozinho com a bactéria lá para o teu organismo e você adquire a doença. Tá bem? Um abraço grande, viu, Caio? E aos queridos amigos moradores aí na cidade vizinha de Itapevi. Não é? Itapevi, para quem não sabe, ela faz divisa, né, com a cidade de Cotia. Era um distrito de Cotia, ela pertencia à cidade de Cotia, como Calcaia do Alto ainda pertence a um distrito, como que Vargem Grande também era Cotia, era um distrito de Cotia, Jandira também era Cotia, não é? Então Cotia era uma cidade muito grande, não é? E no decorrer do tempo foi se emancipando esses locais e tornaram-se cidades que hoje são grandes cidades, igual a cidade de Itapevi. Tá? Um abraço grande a todos os amigos de Itapevi. O Paulo mora no Jardim da Glória. Ele diz: doutor Ailton, tenho muita vontade de ser médico,
E vai ser médico, se Deus quiser. Estou fazendo cursinho para medicina, estudo no Objetivo da Paulista, e faço cursinho à noite, não é? É o meu 3º ano de cursinho. Olha, Paulo, a faculdade de medicina é difícil entrar mesmo, mas não pode desanimar. O normal, você que faz cursinho para medicina, o normal é não entrar, porque é muita gente para pouca vaga. Mas não pode desanimar. Faz um ano, faz outro ano, não é? Eu conheço pessoas, eu tenho amigos médicos, excelentes médicos, que fizeram 4, 5. Eu tenho um amigo de faculdade que fez 7 anos de cursinho. Hoje ele é professor da USP, é anestesista, fez 7 anos de cursinho. Então não pode desanimar, o normal é não entrar, não é? Na minha época não tinha muitas faculdades de medicina, né? Tinha Santa Casa, tinha a USP, né? Tinha a Escola Paulista e depois o ABC, que começou, fundado pelo pessoal da USP. Né? Não tinha, mas hoje tem muitas faculdades de medicina, mas muitas mesmo. Então ficou mais fácil entrar na faculdade. Mas mesmo assim é difícil. Então não pode desanimar. O normal é não entrar. O normal é não entrar e não desanimar. Vai, estuda. Eu sei que é difícil, mas eu tenho certeza, viu, Paulo, que vai chegar a sua vez. E ele pergunta, doutor Ailton, estou aqui estudando com amigos, qual a diferença entre congênito e genético? Olha, uma doença é genética quando ela já está definida através do gene. O que é gene? Só para vocês entenderem, não é? Na década de 50, dois cientistas, Watson e Crick, eles estavam estudando a célula e eles jogaram um corante na célula. Corante, uma substância para dar cor. E eles perceberam, ao olhar no microscópio, que no núcleo da célula haviam substâncias que pegavam cor. Substâncias que pegavam aquela cor do corante que eles usavam. Eles não sabiam para que servia aquilo. Mas uma coisa chamava atenção. Ué, aquilo lá pega a cor. Tudo, eu jogo corante em tudo, mas só aquilo pega a cor. Aí, eles denominaram aquelas substâncias que estavam no núcleo da célula de cromo é cor, somo é corpo. Corpo que pega a cor, cromossomos. Aí eles descobriram o tal do cromossomo. O cromossomo foram denominados por eles de cromossomo, substância que pega a cor, porque eles jogavam corante. Essas substâncias estavam no núcleo da célula. E essa substância, no decorrer da evolução científica, provou-se que aquela substância cromossomo era uma característica das pessoas e dos animais. Então, por exemplo, o ser humano, ele tem 46 cromossomos. A célula do ser humano, todas elas, célula da cabeça, do pé, do pâncreas, do rim, do estômago, do sangue, enfim, toda a célula do ser humano tem 46 cromossomos. E nesse cromossomos, né, que são 46, nós recebemos 23 cromossomos do papai, através do espermatozoide, e 23 cromossomos da mamãe, através do óvulo. Quando ocorre o momento mágico sagrado da fecundação, eles se formam e se unem aos pares. E é no cromossomo que está o tal do DNA, ácido desoxirribonucleico. É no cromossomo que está quem? Obrigado. É o cromossomo que está quem? O gene. O gene. Né? E é no gene, no cromossomo, que está as nossas características hereditárias, genéticas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa alta. Então, meus filhos são altos. Por quê? Porque eu tenho gene. Se eu sou moreno, meu cabelo está tudo branco, mas meu cabelo era preto. Acredite se quiser, era preto, pretinho. Parecia cabelo de índio, de japonês. Os meus filhos têm cabelo preto. Não é? O indivíduo... Eu tenho nariz grande, eu sou narigudo. Os meus filhos têm nariz grande. Então, a característica genética está onde? No cromossomo, no gene. É o tal do memorial descritivo, que vai dizer como que você vai ser. Inclusive, a índole, o caráter é genético, não é? Eu até falo, pé de banana dá banana, pé de banana não dá laranja, não é? E eu nos meus 60 anos sou prova disso, que a índole é hereditária. Eu conheço pessoas muito boas, que o filho é bom e o neto é bom, não é? A índole é hereditária. Então, agora, existem doenças que ocorrem por alteração do gene, tipo
síndrome de Down, o mongolismo. O mongolismo é a chamada trissomia do cromossomo 21. Ao invés de ter 2 cromossomos número 21, o indivíduo tem 3. Então isso é uma doença genética. Doença genética é aquela doença que ocorre no gene. Isso é doença genética. Viu, Paulo? Doença genética. Agora, Paulo do Jardim da Glória. O que é congênito? Doença congênita é aquela adquirida durante a vida intrauterina. É aquela doença que você adquiriu, que a mamãe conseguiu, não é, durante a gravidez, transmitir para a criança. Por exemplo, a sífilis. A sífilis é uma doença que, infelizmente, está voltando. Nós estamos vivendo uma grande quantidade de casos de sífilis. A sífilis, que é uma doença, uma das doenças mais antigas que existem no mundo, existem relatos bíblicos. A sífilis, também chamada de Lewis, é causada por uma bactéria, a tal do Treponema pallidum, que é uma espiroqueta, bactéria em forma de espiral. A bactéria Treponema pallidum, ela que é a causadora da sífilis, ela pode, pelo cordão umbilical da mãe doente, pelo cordão umbilical atingir a placenta e afetar a criança. E a criança nascer com sífilis congênita, que é uma doença grave, que pode matar a criança, a mulher aborta porque a criança morreu, pode produzir alterações visuais, olha que tristeza, a criança nascer cega, a criança nascer com paralisia, a criança nascer com alterações cardiopulmonares, não é? E a sífilis, ela é grave. E ela foi transmitida por quem? Pela mãe doente, né? A mãe tem sífilis e transmitiu via placenta para a criança. Então, Paulo do Jardim da Glória, Paulo que faz cursinho. O que é uma doença genética? É uma doença que já está escrita no gene. Lá no momento da fecundação, em que junta o óvulo com o espermatozoide, ali no genoma, no código genético, já está definida a doença. Isso é doença genética. Doença congênita é a criança que tem o quê? Os seus genes normais. Só que quando ela está dentro da mamãe, por alguns motivos, a mãe transmite a doença para o filho. E aí passa a ser congênita. Então, congênito é durante a gravidez. E genético é quando já está no gene. Entendeu a diferença? E agora, aproveitar a pergunta do Paulo. Existem mulheres, né, que vão fazer o pré-natal. Isso é muito chato dizer, mas infelizmente. Com 6, com 7, com 8. E tem mulher que nem pré-natal faz. Mulher grávida ou mulher que queira ter o nenê, ela precisa realizar exames, de preferência antes de engravidar. E que exames? Os exames para saber se ela tem, por exemplo, sífilis. Porque a sífilis tem tratamento. E muitas vezes a sífilis ela é silenciosa. Você, meu amigo que está ouvindo, tem sífilis e não sabe. Por quê? Porque não tem sintomas, só que a doença está produzindo alterações em você. E você não sabe. Então, a mulher está grávida. Engravidei. Vai logo no primeiro mês fazer pré-natal. E no primeiro mês você realiza exames para saber se tem doença. E olha como a natureza é bonita. Existe uma proteção da criança com relação à mãe, chamada barreira citotofoblástica. É uma barreira, um impedimento. Essa barreira protege a criança até o 3º mês. Então, por exemplo, a bactéria da sífilis, o Treponema pallidum, não consegue chegar na criança até o 3º mês. Então, vê só, você está fazendo pré-natal, 1º, 2º mês, descobre que tem sífilis, não se apavora, porque a sífilis tem tratamento, o tratamento é a penicilina, aí o médico prescreve penicilina e você cura. Como você fez o diagnóstico no início da doença, não houve tempo de quê? De você sofrer o processo de agressão da criança, não é? Agora, você não faz pré-natal, você tem sífilis, depois do 3º mês não existe a barreira citotofoblástica, aquele impedimento. O treponema, a bactéria vai no neném que está sendo formado, e ele está sendo formado e está sendo destruído pela bactéria, né? E você pode ter, primeiro, a morte do feto, da criança, você pode ter
crianças que nascem com alterações gravíssimas, como eu disse, surdez, alteração mental, deficiência mental, alteração motora, alteração neurológica, problema cardíaco, enfim, uma série de síndrome, um conjunto de sintomas e sinais muito graves da criança, e tudo isso podia ser evitado com uma injeção de penicilina. Não é? Então vamos fazer pré-natal, principalmente antes, né, no primeiro mês de gravidez. Tá bem? Abraço grande, viu, Fábio? Ô, Paulo, você e os amigos aí que estão reunidos estudando, e boa sorte. E vocês que querem fazer medicina, viu, Paulo? Não desanima não. O normal é não entrar. O normal é não entrar. Então vai ter que estudar. Tem que estudar, tem que se dedicar. Eu tenho certeza que vai ser que você vai conseguir, né? E lá na frente, acho que um dia eu vou cruzar com você. Nós vamos trabalhar junto, viu, Paulão? Abraço grande a você e aos amigos do Jardim da Glória. Olha, tem outra pergunta aqui. Eu lembro que todas as perguntas, tem algumas aqui, serão respondidas. O Juarez mora em São Paulo, ele está trabalhando, né? E ele perguntou, doutor Ailton, qual a diferença entre cancro duro e cancro mole? Bom, cancro é uma doença sexualmente transmissível, não é? Existe o cancro duro, que é o primeiro sinal da sífilis. E o cancro mole, que é muito parecido, que é também causada por outra bactéria, o chamado Haemophilus ducreyi, né, que produz um cancro. Então, o cancro é uma doença sexualmente transmissível. Existem dois tipos de cancro. O cancro duro, que é o cancro da sífilis, e o cancro mole, que é o cancro do Haemophilus ducreyi. Olhando eles assim, não tem diferença, né? É que descreveram que o cancro parece uma ferida, parece uma afta, sabe a afta que dá na boca? Só que é na região genital. A borda, ele tem uma borda, essa borda ela é mais endurecida, é muito relativo dizer isso, mas descreveram que o cancro da sífilis tem a borda mais endurecida, por isso chamado cancro duro. E o cancro do Haemophilus, ele é menos endurecido, daí chamado cancro mole. A importância é que são diferentes. Embora tenham a mesma aparência, são diferentes. A sífilis é muito mais grave do que o cancro mole, causado pelo Haemophilus ducreyi. Normalmente, o cancro da sífilis ele é único, é um só. E ele não dói muito, não. O cancro mole, que é o cancro do Haemophilus, normalmente ele é múltiplo, tem 2, tem 3, e normalmente ele arde. Quando vai tomar banho, desce água com sabonete, enfim, o indivíduo sente uma certa ardência, não é? Ambos são sexualmente transmissíveis e poderiam ser, e ambos têm tratamento, através de antibiótico, prescrito pelo médico, pelo clínico geral, pelo urologista ou pelo dermatologista, e tem tratamento, né? Agora, todas as doenças sexualmente transmissíveis, viu, Juarez? Seja ela sífilis é causada pelo treponema pálido, como eu disse, que é uma bactéria em forma de espiral. O Haemophilus ducreyi, que é o cancro mole, né, é causado pela bactéria, que é o Haemophilus ducreyi. Também doença causada por bactéria tem o granuloma inguinal, né? O granuloma inguinal ele é causado também por uma bactéria, que é a Donovania, não é? Donovania granulomatis, que é uma outra doença, né, causada por uma bactéria, né? E existem doenças causadas por clamídias, né, que é o linfogranuloma venéreo. Existem doenças causadas por vírus, que é a hepatite B, a hepatite C, o molusco contagioso, a citomegalia, o HPV, o condiloma acuminado, a AIDS, não é? Doenças causadas por protozoários, que é o Trichomonas vaginalis, causada por fungos, candidíase vaginal, causada pela Candida albicans, né? A Trichomonas vaginalis, causado pelo protozoário, né? Enfim, existe uma grande quantidade de doenças sexualmente transmissíveis, né? E essas doenças todas seriam evitadas se você usar preservativo. Então tem que usar preservativo, não é?
a camisinha não protege só contra a AIDS, não. Protege contra todas as doenças sexualmente transmissíveis. Né? Eu aqui mencionei mais de 10 para vocês. Existem mais de 20 doenças sexualmente transmissíveis. E essas doenças seriam evitadas com o uso do preservativo. Tá bem? Além do que, a camisinha é um excelente método anticoncepcional. Né? Tá bem? E tem que saber pôr a camisinha. Você não pode pôr a camisinha. Tem indivíduo que põe a camisinha e fica com aquele reservatório de esperma que está na ponta, ele fica, parece uma bexiga, ele fica em pé. Está errado. Você tem que segurar aquilo na hora de pôr a camisinha e deixar aquilo solto. Aquilo fica tipo aquela touca de dormir, né, que fica o negócio caído. Você precisa deixar também aquilo vazio para receber o espermatozoide. Se você tiver relação de camisinha com aquilo lá estufado, sabe o que vai acontecer? A camisinha vai rasgar. E o pênis não tem sensibilidade para perceber. Alguns homens percebem, outros não. A mulher não percebe também, que a camisinha deixou rasgou. Entendeu ou não? Então precisa saber pôr o preservativo para evitar o rompimento da camisinha. Né? E eu lembro que a secretaria, isso é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde determina que todas as secretarias, seja ela municipal, até a Secretaria de Estado, dê camisinha gratuitamente. Então, eu quero ter relação, não tenho dinheiro. Se você for no posto de saúde e pedir, eles dão a camisinha para você. Tá bom? E as mulheres também precisam andar com a camisinha na bolsa. Não é? Na camisinha na bolsa. Porque vai ter relação, põe a camisinha. É inadmissível o uso de a relação sexual sem camisinha. Ok? Obrigado. Estamos chegando ao final, né, Fábio? De mais um plantão médico, né? Como a dona Clarice pediu a música, nós vamos encerrar com a minha música do meu CD, Jesus de Nazaré. Né? Eu que tive a felicidade, né, de ter amizade com meu querido amigo Antônio Pereira da Silva Bentana, e eu gravei o CD. Vamos encerrar com a música A Velha Porta. Né? A Velha Porta. Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Olha, tem aqui, eu acho que tem mais de umas 20 ainda perguntas aqui. Você que ligou, eu não falei no ar, ou eu falo semana que vem, se o assunto for muito interessante, ou eu ligo para você, para aquelas pessoas que deixaram o telefone, ok? Daqui a pouco tem a Carolina Rubinato, né? Com um programa maravilhoso, que é diário, e eu pego, né, Fábio? Eu pego meia hora do programa dela uma hora do programa dela na quarta-feira, não é? Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui com saúde, agradecer nosso querido amigo Bispo Chacon, que é o presidente da rádio, né? Dr. Muscati, que é o diretor da rádio, e o Fábio Moreno. Seu programa começa às 6, né, Fábio? 7 horas, das 7 às 9, programa jornalístico aqui do jornalista Fábio Moreno, diretor técnico da rádio, ele que fica aqui no controle, e também o meu secretário particular que pega as perguntas. Né? Deus abençoe a todos e até semana que vem, se ele assim o permitir. Centro Médico Cotia. Atendemos todas as especialidades médicas. Clínico geral, cardiologista, ginecologista, oftalmo, ortopedista, neurologista, dentre outros. 11ª faixa. Preços populares. Ligue 4616-9213 ou 4616-9214. Estamos na Avenida Manuel José Pedroso, número 209, no centro de Cotia. Centro Médico Cotia. Você ouve na cidade. Dicas de saúde. Com o Dr. Ailton Ferreira. Ó, fechou certinho em cima. Pode aumentar mais um pouco. A porta se abriu, tudo estava como antes, um pouco desbotada pelo tempo,
7 anos eu mesmo coloquei ali. E por detrás daquela porta que há alguns anos eu vivia, havia um olhar feliz e tão surpreso, pensando ser miragem o que via. Uma mulher tão rara, o rosto já marcado um pouco pelo tempo, me envolveu em seus fortes abraços e me admirou como se eu fosse um rei. Voltei para dizer que estou sentindo uma imensa falta sua. Mamãe, que saudade. Voltei para pedir perdão e para dizer que nunca mais irei embora. Nunca mais, nunca mais. E me levando pela mão, como se eu fosse ainda uma criança, foi relembrando os cômodos da casa, dizendo que meu quarto não mexer em nada. Uma alegria incontrolável me envolveu de novo em terno abraço, chorando e dizendo que estava tão feliz, igual ao dia em que me fez nascer. Voltei para dizer que estou sentindo uma imensa falta sua. Mamãe, que saudade. Voltei para pedir perdão e para dizer que nunca mais irei embora. Nunca mais, nunca mais. Voltei para dizer que estou sentindo uma imensa falta sua. Mamãe, que saudade. Voltei para pedir perdão e para dizer que nunca mais irei embora. A bênção eu voltei. Você ouviu na Cidade FM Dicas de Saúde com Dr. Ailton Ferreira.